Bom dia, meus alunos. Nós estamos aqui hoje no domingo de Páscoa, né? Celebrando a ressurreição de Jesus. E a nossa classe não podia ficar esquecida. Vocês lembram, né? Nós estamos estudando nesse trimestre, lembra? Sobre Jesus, o nosso Salvador. E a gente já viu várias lições falando sobre isso. Vocês lembram? Nós vimos que chegou o Salvador, é o nosso Salvador, é Jesus, né? Ele cresceu em sabedoria e a gente também pode crescer em sabedoria conhecendo sua palavra e seus ensinamentos. Ele é amigo dos pecadores, apesar dele não amar o pecado, mas ele ama a gente, né? Que ainda peca. E ele disse que a gente nunca mais vai ter sede, né? Se a gente provar da água da vida, mas da água de Deus, né? A água espiritual. Ele passou pelo caminho para a morte, para que a gente pudesse ter salvação. E nesse caminho houve a crucificação e a morte dele, sem a qual a gente não poderia alcançar a salvação se ele não passasse por isso, né? Mas o mais importante é que depois da morte dele houve a ressurreição e a ascensão de Jesus. E ele venceu a morte, né? Essa é a nossa garantia, que a gente sabe que muitas pessoas morreram, foram ressuscitadas, mas morreram de novo. E Jesus foi o único que morreu e foi ressuscitado e nunca mais morreu. Essa é a diferença, né? E hoje a gente vai ver que ele é a única ponte para o Pai, né? Essa é a nossa lição de hoje. Jesus é a nossa única ponte para chegar até Deus, né? A gente pode ver aqui, não sei se dá para vocês lerem. Olha só. De um lado está escrito nós, que somos nós. Do outro lado está escrito Deus. E tem um grande abismo no meio. E nesse abismo aqui, né, foi chamado de pecado. E esse abismo é que separa a gente de Deus. E a gente deixa de experimentar as bênçãos dele por causa desta palavrinha bem aqui. E todos nós estávamos condenados a não chegar até Deus por causa dessa quebra de relacionamento com ele. Mas ele providenciou uma solução. Qual foi? Olha só. Desenhar aqui para vocês. Só um minuto. Aqui, ó. Ele providenciou essa solução aqui. E essa solução chama-se, olha, ele providenciou esta solução que se chama Jesus, que pagou um preço muito alto, morreu numa cruz para que a gente pudesse se ligar novamente a Deus. Hoje, aqui vocês veem melhor, a gente pode chegar até Deus através de Jesus. Jesus morreu numa cruz e ele se tornou a nossa única ponte para chegar até Deus, né? E Jesus Cristo hoje, ele é que intercede por nós. Ele nos ama de uma maneira tão grande, ele não nos rejeita e ele está sempre diante de Deus pedindo por nós, né? E quando Deus criou o homem, né, o homem e a mulher, era para ter um relacionamento perfeito com ele. Era tudo à perfeição, era no jardim do paraíso. Mas houve uma quebra, né? Uma quebra traumática na nossa amizade com Deus. E isso nos afastou o nosso relacionamento com Deus. E por isso Deus rejeitou o homem e tirou do paraíso e colocou ele num outro lugar e pagando um preço para viver, né? Saiu da perfeição, saiu do lugar maravilhoso para agora sentir a culpa, né, do bem e do mal, porque foi a árvore que ele experimentou. Mas Deus ama o pecador, apesar da gente fazer as coisas erradas, né? Então Deus é santo e puro, e aí ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode tolerar o pecado de Adão e Eva, por isso expulsou do paraíso. Mas Deus também é misericordioso, e ele não permite que a humanidade fique nessa situação para sempre. Por isso ele providenciou aquela ponte, como eu tinha ainda há pouco. Jesus, ele é o plano de Deus para que a reconciliação com ele aconteça.
Então Jesus realmente foi o plano perfeito de Deus e completo para fazer que a humanidade pecadora pudesse ser novamente amiga de Deus e a gente pudesse chegar até Ele, né? Deus é santo e não convive com o pecado, mas Ele ama o pecador, né? E a sua graça, e pela sua graça, Ele realmente amou a gente de tal maneira que mandou o único filho dele para que a gente pudesse ter acesso novamente a Ele, né? Deus criou o homem com propósito. Ele queria que nós fôssemos a majestade da adoração dele. Olha, o homem foi a maior obra, a maior criação que Deus fez, né? Mas o homem, sendo parecido com Deus, resolveu querer ser igual a Deus, né? E deixou-se levar pelas artimanhas do inimigo, né? Mas a graça de Deus é maior e Deus chega até a gente, unindo novamente pelo seu Filho, né? Deus enviou Jesus e por intermédio dele e por esse sacrifício a gente pode ser reconciliado com o nosso Criador. Mas em toda essa história o que predomina é a nossa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo vai na questão de fé, porque eu não vi Jesus morrendo, mas eu creio que Jesus morreu por mim. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Deus me formou, porque tudo que tem ao nosso redor, todas as situações, todas as coisas impossíveis e possíveis, só Deus poderia fazer, né? Então é uma vida de fé, é crer que Cristo ressuscitou por mim e hoje eu posso ter novamente acesso ao Pai, né? E não há outro caminho a não ser Jesus. E a gente vê hoje que as pessoas andam procurando ajuda em imagens, né? Vocês veem nessa semana aqui da Semana Santa, que é chamada, quantas procissões, quantas estátuas carregadas, é um Jesus Cristo morto na cruz, onde ele se ajoelha, é padroeiros da cidade, é padroeiro do país, é um monte de santo. E santo nada mais é do que uma pessoa que é separada do mal e dedica a sua vida pela vontade de Deus. Então qualquer um de nós pode ser santo. E eu ser santo, eu sou separado para fazer a vontade de Deus, isso não indica que as pessoas têm que me adorar. Não, porque todos os que as pessoas querem adorar, como Maria, Pedro, anjos, todos eles disseram que eles não eram dignos de adoração na Bíblia. Todos eram servos iguais a nós. Adorar só a Deus é um dos mandamentos que Deus deixa. Só adore a Deus, só se curve a Deus. Não faça mais do que há em cima do céu, embaixo da terra, das águas, nada. Somente a Deus é a nossa adoração e a quem nós devemos nos curvar. E as pessoas usam isso da forma errada. Algumas pessoas que foram separadas, que foram mais piedosas, fizeram mais coisas boas, elas querem prestar adoração e isso está errado. E essas pessoas que a gente conhece que fazem isso, a gente precisa orar por elas, para que Deus mostre, para que Deus fale ao coração dela que elas estão fazendo a coisa errada, porque elas têm que se curvar para Deus. E o intercessor é Jesus. É por isso que nas nossas orações, no final, a gente diz, em nome de Jesus, porque quem intercede por nós é Jesus. Somente Jesus morreu e ressuscitou novamente. Santo Agostinho, Santa Aparecida, Santa Dulce, qualquer outro santo está morto lá debaixo da terra e não faz mais nada. Só Jesus morreu e ressuscitou e está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós. Então só a Ele nós devemos prestar culto. Só Ele tem autoridade. Só Ele pode ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Imagens não prestam para nada, são apenas imagens. As pessoas só olham, elas não veem, elas não sentem, elas não fazem nada. E a Bíblia condena quando se presta culto a imagens, devendo só adorar realmente a Deus, né? Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez parecido com Ele, parecido com Deus.
a gente era puro, era inocente, mas a gente também poderia escolher. A gente poderia escolher em fazer ou não fazer, fazer o certo ou fazer o errado, né? E, lamentavelmente, Adão e Eva escolheram fazer o errado, pecaram, desobedeceram e se tornaram culpados. Tudo que a gente faz de errado, a gente paga um preço, né? Se eu não estudo para a prova, eu tiro 0. Se eu tiro 0, eu fico reprovado. Se eu fico reprovado, meu pai vai me castigar. Todas as coisas acontecem segundo o que nós fazemos, né? E a gente precisa entender, né, que quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. E aí a gente precisa de alguém para interceder por nós, para que novamente a gente se chegue a Deus. Né? E a graça de Deus, que é infinitamente maior do que o pecado, e é por causa dessa graça de Deus é que nós somos salvos, é que nós novamente temos acesso a Deus. Pela desobediência de um só, todos foram feitos pecadores e todos foram afastados de Deus, né? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então o pecado entrou com ele e chegou até nós. Mas a salvação também alcançou por um só. E pela obediência de um, pela desobediência de um, nós pecamos, mas pela obediência de um, nós somos alcançados e salvos, né? E que Jesus, humilde, obedeceu a Deus e tendo morte, até morte de cruz. Olha, crianças, que morte de cruz é uma morte penosa. É prego nas mãos, é prego nos pés, é sangue derramado, é coroa de espinho. A gente, quando se fura, se corta, até para fazer um exame, a gente tem medo de uma picada, imagina. E ele pagou um preço tão alto. E isso fez Jesus tão especial, porque ele era Deus. Ele foi totalmente homem, mas ele era totalmente Deus também. Por isso ele, quando o homem aqui na terra, não pecou. E por isso só ele poderia pagar esse preço e fazer esse sacrifício para que a nossa vida pudesse realmente alcançar a graça de Deus, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que antes, né, de Jesus vir, os pecados eram pagos, como as pessoas levavam um animal perfeito para ser colocado em holocausto, né? Não poderia ter defeito, conforme as suas posses, era um boi, era um novilho, era um carneiro, era uma pomba, se não tivesse nada, era um pão, que é a comida mais barata, né? Mas era isso que era colocado diante de Deus no altar, em sacrifício, cortado com sangue, aspergido lá, que chegava até o céu e Deus perdoava os pecados. E isso era feito por um sacerdote, e que tinha que ser puro, santificado, que só entrava uma vez no Santo dos Santos, que era o local principal lá do templo, e que só entravam eles, que tinham que passar antes por toda uma purificação, jejum, para chegar lá e poder pedir perdão pelos nossos pecados. E quando Deus mandou Jesus para pagar, era o sacrifício perfeito. Só ele poderia pagar os nossos pecados, porque ele não tinha pecado. E morreu, e o seu sangue nos purificou. E ele foi tão, tão tremendo, que rasgou esse véu. Agora não precisa mais sacerdote, não precisa mais local separado, só precisa você ter comunhão com Deus. Você tendo comunhão com Deus, você pode pedir perdão pelos seus pecados e sua vida pode ser novamente restaurada e você pode ter novamente livre acesso com Ele, né? Porque essa ponte foi ligada por Jesus, o Deus homem, o Todo-Poderoso, o mediador perfeito entre Deus e os homens, porque é 100% Deus e é 100% homem. E ninguém reúne essas qualidades, essas características, só Jesus. E por meio dele, nós recuperamos o acesso que tínhamos com Deus. E como foi feita essa mediação? Essa mediação para a gente é realmente pela fé. Porque ao manifestar essa graça, né, Deus tem 2 objetivos, né? O primeiro é salvar o homem
do pecado. E o segundo é inibir a ação do pecado na vida do homem. Então, quando Deus mandou Jesus para salvar, é porque Ele queria que a humanidade fosse salva. E depois da nossa segunda morte, nós fôssemos encontrar com Deus, aqueles que creem. E é uma vida de fé, que vão ter essa certeza com Ele. E depois é para inibir a ação do pecado em nossa vida. O pecado não tem poder sobre nós. A gente ainda é humano e tem vontade de pecar e fazer errado, mas nós temos um Deus que está lá, que é por nós, e o Filho dele que intercede por nós. E quando ele mandou o Filho dele, é para dar certeza que a gente também pode ter essa graça salvadora com ele. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. A gente vai errar ainda, mas a gente conserta nosso relacionamento com Deus e a gente volta a ter livre acesso com Deus. Mas é necessário que o homem tenha fé nessa obra salvadora que foi realizada por Jesus, porque é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé, porque é pela fé que cremos que quando a gente peca, Jesus defende a gente diante de Deus, e Jesus nos salvou de uma vida de pecado, e a distância que nos separava de Deus foi vencida. Não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Nós temos a completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, na glória de Deus. A gente pode, nós, pedirmos diante de Deus perdão pelos nossos pecados e aceitar realmente que Deus nos ama e que Ele providenciou uma ponte para que a gente chegasse até Ele. Então, meus queridos, hoje a gente aprendeu que a morte de Jesus teve um fim, e um fim maravilhoso. O meio foi difícil, foi doloroso, né? Havia crúcia, mas o fim foi grandioso para que a gente pudesse ser salvos até Deus chegar até Ele. E sabe, não adianta coronavírus, não adianta desespero de humanidade, falta de dinheiro, nada, porque Deus está com os seus. E a gente precisa crer que a gente tem um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que Ele diz que 1000 cairão à tua direita e 1000 à esquerda, e você permanecerá firme. Mas para permanecer firme, tem que estar firme em Deus. A gente precisa crer que a gente tem um Deus e que Ele nos livra da vida de pecados. Então eu sei que Deus me salvou, mas eu tenho por obrigação ser santo, ser separado e fazer a vontade de Deus. Esse é o meu desejo, para que vocês fiquem com essa lição, para que vocês possam crescer ricamente e colocar diante de Deus toda a ansiedade, todo o desespero, tudo, Senhor, porque Deus cuida de nós. Eu vou orar encerrando nosso estudo de hoje. Senhor, obrigada pelas vidas, Senhor, que Tu tens colocado perto de mim, para que a gente possa juntos aprender de Ti. Que Tu possa estar abençoando cada pré-adolescente, cada adolescente, Senhor, para que possa depender de Ti. Abençoa eles, seus familiares, livra-os do mal, Senhor, de todo o perigo, dessa doença, Senhor, que vem permeando a cidade, o mundo, Senhor, livra. Que Tu possa estar com todos nós, Senhor, abençoando também a humanidade, aquelas pessoas que estão cuidando dessas pessoas doentes. Ó, Senhor, não deixa que a morte tome conta de tudo, Senhor, mas que eles possam ter esperança principalmente em Ti. Abençoa, nos guarda e nos livra de todo o mal. Abençoa nossa igreja, Pai, nossos pastores. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças que já são adolescentes, não mais crianças, né? Até o próximo domingo, que a gente vai ter a nova lição. E continue, eu tenho deixado alguns recadinhos de Deus para vocês diariamente, tá? Não deixe de lerem, é para vocês. Tchau!